Querido irmão, querida irmã, sou o Padre Elcio Toledo e quero cumprimentar a todos e fazer um convite para acompanharem a Quaresma seguindo o método do Retiro Quaresmal. Esse subsídio que foi idealizado pela equipe de espiritualidade de Itaici e publicado pelas edições Loyola e que está ao alcance de vários vocês que podem adquiri-lo pela internet, nas livrarias, nas paróquias, de tantos meios. Trata-se de um grande subsídio para nos ajudar a vivenciar a riqueza litúrgica e espiritual do tempo da Quaresma, que é esse tempo que começará agora no dia 17 de fevereiro, com a quarta-feira de cinzas, e irá até a Semana Santa. São, portanto, 40 dias de grande aprofundamento espiritual e que nos lembram os 40 dias em que Jesus esteve no deserto se preparando para a sua missão. No Retiro Quaresmal, para que ele funcione, é importante que nós tenhamos um tempo de oração. Um tempo que não vai cair do céu, que não vai ser apresentado como um dom gratuito, mas vai ser uma conquista nossa. Portanto, se vocês querem fazer esse retiro, busquem esse tempo como uma conquista pessoal. Um tempo, um espaço, um horário, um ambiente onde vocês possam se dedicar à leitura atenta e saboreada da Palavra de Deus e a uma reflexão profunda sobre o que essa palavra tem a nos dizer. Essa é a proposta do Retiro Quaresmal. Agregam-se também a essa proposta a possibilidade de fazê-lo em grupo, ou em grupos paroquiais, em grupos de comunidades, ou mesmo em grupos formados pela internet, tão comum nesse tempo de pandemia que ainda estamos vivendo. É importante rezar, aprofundar, e também é importante partilhar aquilo que se rezou, aquilo que se verificou na oração com outras pessoas que caminham conosco. Então, convido também a formarem grupos, a procurarem pessoas com quem partilhar essa experiência de oração que será a experiência do nosso retiro. Tirar o tempo, encontrar um local e comprar o livro, adquirir o livro, é importante, mas tão importante quanto isso é nós nos ambientarmos com um tempo de exercícios espirituais, um tempo de retiro, um clima de retiro, né? E sobretudo um espírito de retiro. É esse espírito que nos acompanhará e é por meio dele que se dará os frutos necessários para que essa experiência seja bem sucedida. Portanto, nos coloquemos nesse espírito da pessoa que quer aprofundar o seu conhecimento de Cristo durante esse tempo. Esse primeiro vídeo quer apresentar a chamada Semana Introdutória, a semana que nos ajuda a nos prepararmos para o retiro. Propriamente o retiro começa na quarta-feira de cinzas, que esse ano será no dia 17 de fevereiro. Agora, pode-se começar antes, pode-se começar alguns dias antes, no tempo de carnaval, já se ambientando, já procurando talvez o contato com algumas das leituras, já imaginando a maneira como você vai se programar para rezar. Tudo isso ajuda a que, quando o retiro começar de fato, você já esteja aquecido e preparado. E na semana introdutória, da quarta-feira de cinzas até o primeiro domingo do tempo da Quaresma, se fala bastante das atitudes que nós devemos ter para bem seguir o Cristo. A primeira atitude é essa que eu disse, nos colocarmos nesse tempo oportuno, nesse tempo favorável, que é para nós o dia da salvação. Um tempo de retiro, um clima de retiro, um espírito aberto às novidades que o Senhor vai nos apresentar. A leitura da quarta-feira de cinzas, de 2 Coríntios 6, versículo 1, diz assim: não deixemos que a graça de Deus passe em vão na nossa vida. E é o que nós pretendemos também. Bom, nessa semana introdutória, eu recomendo a todos que
durante a quaresma, façam uma leitura atenta e saboreada de todas as leituras litúrgicas. Geralmente é um texto do Antigo Testamento, um profeta geralmente, ou o livro do Deuteronômio, né, livro do Pentateuco, um salmo e o Evangelho. Façam uma leitura atenta e saboreada, parando naqueles trechos que mais chamam a atenção, naqueles trechos que mais são significativos para você. O trecho do livro, ele é para ajudar o aprofundamento da palavra de Deus. E esses dois livros, o livro de instrumento, que é o Retiro, e o livro sagrado, que é a Bíblia, todos eles devem se transformar em relacionamento com Deus. O grande fruto do retiro é nos colocarmos em relacionamento com o Senhor. Nesse tempo, nós devemos estar abertos à conversão a Cristo. Estar dispostos a mudar a orientação de nossas vidas para o caminho que Jesus propõe. Então, nós somos convidados a olhar, nós dizemos examinar, os caminhos que se apresentam e optar pelo caminho do Cristo. Nessa semana inaugural, os textos bíblicos nos vão colocar entre várias opções. Por exemplo, a justiça de Deus e a justiça dos hipócritas. O caminho da vida, apresentado por Deus, e o caminho da morte. O caminho das riquezas e o caminho do seguimento. O caminho das vantagens humanas e o caminho da cruz. Tudo isso são encruzilhadas existenciais que aparecem na nossa vida. Nós somos convidados a exercer o discernimento, não para escolher entre um e outro, porque já é dito o que é bom. O que é bom é o caminho do Cristo. O que é bom é o caminho da justiça de Deus, da vida que vem de Deus, do seguimento que vem de Deus e da cruz que vem do Cristo, né? Nós somos convidados a optar por esse Cristo que nos faz tomar o caminho certo, que é o caminho que leva a Ele. Claro, isso não é tanto uma mudança exterior a princípio, mas parte primeiramente de uma grande mudança interior. Diz lá o profeta Joel: devemos rasgar os nossos corações e não as nossas vestes, fazer penitências que nos convertam e nos tornem mais humanos e mais espirituais, e não apenas exteriormente mais piedosos. Essa opção é algo sério. Na leitura do próximo domingo, que será o primeiro domingo da quaresma, nós veremos como as diferentes opções até para o Cristo se apresentam em formas de tentação. Também Jesus foi tentado a tomar o caminho mais fácil, mais prazeroso, aquele que implicava em menos esforço e que apresentasse um resultado aparentemente mais fácil. Cristo optou pelo caminho do trabalho, da missão e da cruz. Bom, na quarta-feira de cinzas, introduzindo a quaresma, o símbolo que se tem é o símbolo das cinzas. E a palavra, sobretudo do Evangelho, nos fala em jejum, lágrimas, gemidos, né? Ou, como o Evangelho bem explica, o jejum, a esmola e oração como caminhos para se chegar até Deus. No entanto, na imagem de muitas pessoas, esse ambiente quaresmal parece um ambiente meio fúnebre. Inclusive, nesse tempo que vivemos há um ano já de pandemia, muitos dizem: estamos vivendo uma grande quaresma, um grande tempo de recolhimento, de privações, de sofrimento. Tá bom, é verdade que as leituras e o tempo, eles talvez nos ajudam nesse ambiente um pouco mais fúnebre. Mas, se nós tomarmos as leituras, sobretudo as leituras da quarta-feira de cinzas, nós vamos ver que aparecem outras palavras também. Como aparece, por exemplo, a palavra recompensa. Não ficarão sem sua recompensa. Aparece várias vezes essa palavra. Aparece a palavra graça, na segunda leitura, de Coríntios. Aparece a palavra herança, somos herdeiros de Deus, do profeta Joel. Além de aparecer a palavra alegria, que é uma palavra que está no Salmo. E é interessante que o tempo quaresmal, aquilo a que nós nos preparamos, não é apenas para a contrição,
mas é também para recebermos a recompensa, a graça, a herança e a alegria que vem de Deus. Então, aqueles que vivem a Quaresma se preparam para melhor saborear a alegria que vem de Deus. Qual recompensa nós queremos quando falamos e qual alegria buscamos? Certamente a nossa recompensa não é a do reconhecimento humano, que é mais para alimentar a nossa vaidade do que de fato nos fazer felizes. E a nossa alegria não é aquela alegria passageira das festas, dos carnavais, né, que duram uma noite, mas viram ressaca no dia seguinte. O que nós buscamos é a recompensa que vem de Deus, de sermos uma pessoa vinculada a Ele. E aquela alegria que de fato nos dá a sensação de uma vida plena, realizada. Por que os sacrifícios da Quaresma? Por que o jejum, a esmola e a oração? Para nos tornarmos mais livres. Livres frente às riquezas. Livre frente ao que Santo Inácio de Loyola chama afeições desordenadas, ou seja, coisas que nos escravizam. Para nos tornarmos mais despojados, mais longe da vaidade, do consumismo, né, da busca de coisas exteriores que nos preencham ou que aparentemente nos preencham. Para nos fazer mais próximos dos outros. Com o nosso jejum, com a nossa esmola, sobretudo com a nossa caridade, nos tornamos mais próximos dos outros e mais próximos de Deus. E vivendo essa vida de sobriedade, nós seremos mais felizes. A semana inaugural, indo até o sábado, no sábado, se tem a leitura de Isaías, que retoma novamente no capítulo 58 o objetivo da Quaresma. Ele diz: nós queremos reconstruir e restaurar. Pois bem, pois é um tempo para avaliarmos a nossa vida e optarmos pelo caminho de Cristo, o caminho que nos leva às verdadeiras opções que nos fazem felizes e humana e espiritualmente realizados. Para alguns é uma verdadeira construção, porque é algo novo. E para outros é uma restauração, porque se trata de reavivar o amor a Cristo que já existe. Se trata de reavivar a fé que nós já vivemos e queremos viver ainda de uma maneira melhor. Então, queridos irmãos e irmãs, uma boa caminhada nesse retiro quaresmal e não se esqueçam, nós fomos criados na alegria e para a alegria voltaremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.